Bom dia, meus irmãos. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Esse é o nosso texto base dessa manhã. Nós ficaremos nele do começo ao fim. Então, pode marcar a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. O tema da mensagem dessa manhã é perdidos e achados. Pastor, o senhor errou aí. O certo é achados e perdidos. Não, é desse jeito mesmo que eu quero. Perdidos e achados. E eu vou ler, antes de Lucas 19, eu quero ler algumas frases de Jesus. A primeira delas está em Lucas 15, versículo 24. Jesus diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava o quê? E foi? O meu filho estava morto e reviveu. Ele estava e foi? Mateus 18, 11. O Filho do Homem veio salvar o que estava? Perdido. Mateus capítulo 15, verso 24. Diz assim: mas Jesus respondeu: não fui eu enviado senão às ovelhas da casa de Israel. Mateus capítulo 10, verso 6, diz assim: mas, de preferência, procurai as ovelhas, o quê? As ovelhas da casa de Israel. E então, nós chegamos em Lucas capítulo 19. E eu queria que nós vamos começar bem no finalzinho, queria que você se colocasse de pé e lesse comigo Lucas 19, verso 10. Vamos juntos? Jesus dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o... Porque o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus veio para buscar e salvar quem? O perdido. Todas as frases que nós lemos, elas foram ditas por Jesus. De acordo com ele, uma das suas missões, eu não vou dizer a mais importante, mas uma das suas especiais missões, foi vir para buscar, salvar, encontrar aquele que está perdido. Nós somos a prova viva dessa realidade. Irmão, eu não sei você, mas eu era um perdido nesse mundo. Eu estava perdido. Tinha concepções erradas sobre o meu futuro. Tinha concepções erradas sobre o meu presente. E tinha concepções erradas sobre o meu passado. Você sabe o que é isso, gente? Isso é um homem perdido. Nós somos a prova viva de que Jesus veio para salvar o perdido. Nós estávamos fadados, sem rumo, sem propósito, sem salvação, seguindo numa direção que com toda certeza nos levaria ao inferno. Quem aqui crê que estava num caminho que te conduziria ao inferno? Era porque você queria? Era porque você estava perdido, irmãos. Mas nós fomos achados pelo Senhor. Irmãos, o Senhor nos encontrou. O Filho do Homem veio para salvar o perdido. Veio para salvar a mim e Ele me achou. Estávamos fadados ao inferno. E o Senhor nos tirou desse caminho e nos colocou no caminho da salvação em Cristo Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus.
Tem uns que eu vejo aqui que estava sujinho, largado no chão. Sabe, descartado pela história. Descartado pelo tempo. Sem valor. E Jesus passando, foi lá, visualizou, encontrou e resgatou. Nós fomos achados em Jesus. Fomos achados em Jesus. Só que de Lucas 19:10 e todos os versículos que eu li possuem a mesma raiz grega. Todos eles. A palavra perdido que Jesus se refere no texto vem do grego apolimai ou apolimei. Você sabe o que significa? Significa não estar ou não se tornar mais em posse, seja fisicamente ou seja abstratamente, ou de forma abstrata. Em outras palavras, trata-se de não estar no lugar onde se deveria estar. Isso é o que a palavra perdido diz no texto. A gente pensa na hora que vê que fala assim, é aquele que é fadado ao inferno. Mas não é isso, basicamente. O que Jesus está dizendo é que o perdido do texto diz respeito a estar num lugar onde não deveria estar. Ou estar fora do lugar onde se deveria estar. Vocês estão vendo essa caixa aqui? Quem que deixou esse copo horroroso aqui? Vocês estão vendo essa caixa aqui? O que vai acontecer se domingo você entrar na celebração e essa caixa não estiver aqui e ela não estiver em nenhum outro lugar aqui? Onde está a caixa? A caixa sumiu. Quer dizer que a caixa está? Por que ela está perdida? Porque ela não está... Por que você tem essa sensação que a caixa está perdida? Porque ela não está no lugar onde ela deveria estar. E ela está fora do seu ciclo visual, então você a perdeu. Quem é que já perdeu o cônjuge na multidão? Quer dizer que você perdeu ele para sempre? O pastor Eliezer levantou a mão aqui, ó. A senhora perdeu ele. Se a Fernanda me perdeu, acho que eu choro demais. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que você procura no meio da multidão e não encontra a pessoa que deveria estar no lugar certo, onde você considera ser o lugar certo. Esse estado, e Jesus, nós vimos nos textos, Jesus diz muito a respeito com relação a Israel. Porque o que Jesus está querendo dizer é que Israel se perdeu na sua concepção da lei. Não quer dizer que Israel estava condenado ao inferno desde sempre. Quer dizer que no meio do caminho, no entendimento da lei, Israel se perdeu. Eles estavam perdidos. O entendimento que eles tinham da lei mosaica o colocaram numa situação de estar fora do lugar onde Deus esperava que eles estivessem. Vamos pensar aqui no... Me fugiu a palavra. Na Babilônia, no exílio babilônico. Irmãos, quando Israel foi feito cativo e levado da terra para a Babilônia, para ser escravo, esse era a percepção de Deus para o seu povo desde sempre? Era, gente. Por que eles foram? Porque eles se perderam. E aí eles deixaram de estar no lugar onde Deus gostaria que eles estivessem. Eles estavam perdidos. Isso também é muito comum entre nós. Alguns fazem parte do povo de Deus, ou, falando mais simples, alguns são achados por Jesus,
encontrados por Jesus, e com o passar do tempo, e aí Jesus bota num lugar especial. Não, esse eu te achei, esse é o lugar que eu quero que você fique. Mas aí vai o tempo passando, o que acontece? Caminhe nesse caminho, esse é o caminho que eu quero que você siga. E aí o que vai passando o tempo, o que acontece geralmente? As pessoas, elas se tomam uma direção contrária daquilo que o Senhor espera. E permanecem numa posição diferente do propósito de Deus. Alguns, entre ser achado e alcançar a vida eterna, se perdem várias vezes. Quem aqui conhece pessoas que foram encontradas por Jesus e depois se perderam? Deixa eu ver, você conhece alguém assim? Quem aqui conhece pessoas que foi achado por Jesus, se perdeu, depois foi achado de novo, se perdeu, depois foi achado de novo, se perdeu, depois foi achado de novo e se perdeu? Quem conhece? Quem conhece pessoas que ficam brincando de esconde-esconde com Jesus? Eu posso citar aqui exemplos bíblicos de pessoas que foram encontradas por Jesus e se perderam. Exemplo, Judas. Judas estava perdido, foi encontrado por Jesus. E eu acho uma pena, eu já disse isso antes, eu acho uma pena que não tenha dado tempo de Judas ser reencontrado por Jesus, porque ele se perdeu. Vamos citar Pedro? Pedro foi encontrado por Jesus? Foi, gente. Mas aí Pedro nega Jesus e ele faz o quê? Se perde. Aí o que Jesus faz? Lembra da churrasqueirinha assando peixinho na beira da praia? Aquilo ali é um reencontro. Olha que coisa maravilhosa. Jesus achou Pedro, Pedro se perdeu, voltou a ser pescador. Jesus vai lá e acha ele de novo. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Houve tempo. E aqui fica o meu alerta para aqueles que gostam de brincar de esconde-esconde com Jesus. Te achei! Aí Jesus vira as costas, você esconde de novo. Te achei de novo, aí você esconde de novo. Irmãos, numa dessas, a brincadeira pode ser encerrada. Como foi com Judas. Posso citar outros exemplos? Lembram de Ananias e Safira? Discípulos que receberam o Espírito Santo e venderam tudo que tinha e se perderam com dinheiro. Não houve tempo para que eles fossem reencontrados. Então, na sua brincadeira de achar, perder, o perder pode ser definitivo. Não brinque com a posição que Deus espera que você esteja. Se Deus espera que a caixa esteja ali, permaneça onde a caixa deve estar. Só que nessa concepção de achar e perder, eu quero usar uma história de pano de fundo que vocês estão abertos aí. Em Lucas capítulo 19, todos estão com Lucas 19 aberto? A partir do verso 1, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus se hospedara com um homem pecador.
Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, Zaqueu estava perdido. A gente conhece muito a história de Zaqueu, é uma história comum. Tem até uma música, né, gente? Cadê o Herbert? O Herbert era assim, vocês já viram aquele interruptor de liga-desliga, que liga e acende a luz? O Herbert era assim, ele estava sério, fechado, começava a cantar essa música, era a mesma coisa de ligar um interruptor, ele começava a chorar. Aí você parava a música, ele parava. Aí você cantava a música, ele chorava. Adorava, né, Herbert, essa música. Como Zaqueu. Tá bom, gente, que a palavra não tem nada a ver com isso. É só para falar que é muito famosa a música e a história é muito conhecida. E eu quero explorar dessa história 3 lições específicas sobre se encontrar o perdido. Sobre estar perdido e ser encontrado em Jesus. Mas antes disso, eu quero só pontuar 3 características dessa situação. A primeira, gente, nós precisamos entender o que era Jericó, comercialmente falando. Jericó era uma cidade onde o comércio de tâmaras e o comércio de... gente, eu sabia que eu ia esquecer o nome dessa palavra. Bálsamos, porque ela era muito florida. Os historiadores falam que Jericó, nos arredores dela, ela cheirava as flores. E os romanos encontraram em Jericó uma possibilidade gigantesca de comercialização. Jericó virou um centro comercial no que diz respeito a tâmaras e que nos diz respeito a bálsamos, perfumes. E os romanos exploraram isso com força. Jericó era considerada uma das 3 cidades onde a taxação de impostos era maior dentro da Palestina, dentro do povo antigo. Então lá se arrecadava muito. É igual cidade pequena que tem muito agricultor, vocês já viram? O povo lá é o quê? Só o povo da redondeza, né? Os que plantam. Então rodava muito dinheiro. E também rodava muito imposto. Zaqueu era judeu, também um filho de Abraão, e publicano. O que é publicano? Vocês lembram? Ele era um cobrador de impostos. Ou seja, os judeus adoravam ele. Ele era odiado por essa situação. Mas só que não só isso. Zaqueu não era apenas um publicano. A Bíblia fala que ele era o maioral, ou algumas versões, o chefe. Ele lidava com os publicanos. Isso fazia de Zaqueu muito próximo à liderança romana, fazia Zaqueu muito próximo da ordem política. Zaqueu era um homem que não cobrava imposto diretamente do povo, ele liderava aqueles que cobravam. Numa cidade onde a taxação de impostos era gigantesca. E Jesus encerra a interação com Zaqueu, o considerando um dos perdidos que Jesus havia de buscar. A interação de Zaqueu com Jesus promoveu o encontro de alguém que estava perdido. O perdido Zaqueu foi encontrado por Jesus naquele dia. E esse encontro só pôde acontecer pela forma como Zaqueu respondeu a essa possibilidade. Se você se considera meio perdido hoje, se você se considera que precisa ser encontrado por Jesus, eu quero te mostrar, usando o exemplo de Zaqueu, 3 lições
de como um perdido pode ser encontrado. Amém? 3 lições de como um perdido pode ser achado. Primeira delas, para ser achado, eu preciso estar pronto para abrir mão da minha reputação secular. Lucas, capítulo 19, verso 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. A gente considera as estruturas aqui utilizadas por Zaqueu muito simples. Ele era pequena estatura, ele queria ver Jesus, havia uma multidão, Jesus já está aqui, esse evento com Zaqueu, Jesus já está chegando nos dias da sua crucificação. Então aqui Jesus já era conhecido por todo lugar, onde ele passava era muita gente. Então parece muito simples na nossa cabeça, ele era pequeno, ele queria ver Jesus. Ele correu na frente da multidão, ele subiu numa árvore e esperou Jesus passar. Parece simples, mas não é tão simples assim. Porque nós não estamos falando de um Zé Ruela. Nós não estamos falando de um pobrezinho. Nós não estamos falando de um leproso. Nós não estamos falando de um cego que grita por Jesus, de um leproso que clama Jesus. Nós não estamos falando de um surdo que quer chegar diante de Jesus. Nós estamos falando de alguém de classe alta, absolutamente senhor de si, extremamente bem-sucedido. Nós não estamos falando da plebe, nós estamos falando da elite. E a gente tem que considerar ainda que era uma elite que era impedida de se socializar com a plebe. Porque a plebe não aceitava a Zaqueu. Pense numa autoridade, alguém de alta classe social, aquele que anda com os governadores de Roma, correndo na frente da multidão e subindo numa árvore para esperar um galileu que andava com pobres e doentes. Aí nós começamos a entender a complexidade do que ele fez. Porque a gente trata com simplicidade. Ele correu na frente e subiu numa árvore. Vamos entender a cabeça, a posição dele. Quem ele era. O mais comum nessa situação seria o poderoso Zaqueu. Eu quero colocar essa palavra poderoso, pastor Daniel. Porque a gente pensa no baixinho Zaqueu. Mas vocês não estão entendendo quem era Zaqueu. O poderoso Zaqueu olhar aquela movimentação de longe, esse seria o normal, gente. Porque ele era da elite. Amigo dos governadores romanos, ele era o cara. O normal seria ele olhar de longe aquela movimentação sem se misturar. Estou falando besteira? Porque além do risco envolvido, porque, gente, tinha gente dos judeus que queria bater em Zaqueu. Ele era perseguido, matar Zaqueu. Era muito mais da posição que ele estava, ele subir na sua sacada, viu, sabe? Sentadinho numa mesa, uma xicrinha de chá, olhando de longe. Entretanto, Zaqueu queria ser achado naquele dia. Zaqueu queria ser achado naquele dia. Por isso, ele não se importou em descer do seu pedestal moral, do seu pedestal cultural, do seu pedestal social e fazer coisas que não condiziam com o seu status social. Vocês me permitem ler essa frase de novo?
Zaqueu não se importou em descer do seu pedestal moral, em descer do seu pedestal cultural, em descer do seu pedestal social e fazer coisas que não condiziam com seu status social. Muitos perdidos da história humana jamais foram encontrados por Jesus, porque não conseguiram descer do pedestal. E eu vou mais forte ainda. Tem muito rei morando no inferno, que jamais foi encontrado por Jesus, porque se acha muito superior àqueles que andam com Jesus. Consideram-se ricos demais. O evangelho é para os pobres. Consideram-se cultos demais. O evangelho é só para os ignorantes. Consideram-se modernos demais. O evangelho é só para esse povo ultrapassado. Eu sou progressista. Eu não quero esse evangelho porque esse povo vive as coisas de 3.000 anos atrás. Consideram-se independentes demais, senhores de si. Evangelho é para dependente. Consideram-se orgulhosos demais. Não, evangelho é para quem precisa de ajuda. Consideram-se tradicionais demais. Não, evangelho vai quebrar as minhas tradições familiares. Consideram certos demais. O evangelho vai confrontar as minhas crenças. Irmãos, independente de quem você é, da posição que você está, se você não for encontrado por Jesus, você vai para o inferno. Tem gente sentado no trono, resistindo. Não, isso não é para mim, isso não é para mim, eu sou acima disso tudo. Irmão, se você não descer do pedestal e correr na frente da multidão e se encontrar entre os carentes, o Senhor não vai poder te achar se você quer ser encontrado por Jesus. Desça do seu pedestal. Desça do seu pedestal. Hoje está difícil de eu ouvir um amém aqui. E nessa incapacidade de perder a sua reputação secular, não, eu preciso ser visto como maioral. Nessa incapacidade de perder a sua reputação secular, optam por permanecer perdidos diante de Deus, turistas da sua própria história, incapazes de experimentar e viver o melhor de Deus para as suas vidas. Precisamos renunciar à aparência social que foi construída ao nosso redor e estar pronto para fazer o que é preciso para ser encontrado por Jesus. Novamente, grite por socorro! Para ser achado, a primeira barreira que ele teve que perder foi a reputação. Irmão, você está pronto? Quer ver o negócio? Dificilmente hoje você vê crente carregando Bíblia. Ah, pastor, é porque minha Bíblia está no celular moderno, você, hein? Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que os crentes estão abrindo mão de carregar a Bíblia? Quem quer arriscar na resposta? Para preservar a sua reputação secular e não ser visto entre os fracos.
Irmão, você sabia que boa parte das pessoas que atrasam o aceitar Jesus e se batizar, a resistência deles está em ser encontrado publicamente aceitando a Jesus? Vocês sabiam disso? Porque ele precisa manter a sua reputação secular. Irmãos, vocês sabiam que a grande maioria das pessoas que estendem ou perduram conflitos familiares por tempos e tempos, é porque a pessoa não quer chegar diante da outra e se submeter a ela. Não quer chegar diante da outra e se submeter a ela. Porque senão ele perde. Eu sou o dono da razão. Eu sou o todo-poderoso. Se você quer ser encontrado por Jesus, você precisa estar pronto para perder a sua reputação secular. Somente diante do Senhor. Você só é algo diante do Senhor. Irmãos, Zaqueu abriu mão de estar entre os governantes romanos. Em contrapartida, ele foi recebido perante os governantes do céu. Você está no status, achando que é importante nesse tempo. Irmão, não quero ser importante nesse tempo, não. Eu quero ser recebido com importância quando eu adentrar as portas do céu. Chegar diante do Senhor, e o Senhor, servo bom e fiel. O que é moral nesse tempo? Mediante essas palavras, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O que você está disposto a perder? Sabe a sua família que você tem se disfarçado? Eu preciso manter a minha reputação, porque a minha história é uma história de não crente, então aqui eu não posso ser crente. Eu quero te desafiar a você perder a sua reputação. Próxima vez que você se reunir com a sua família, que nem imagina que você é crente. Antes de você se sentar para comer com elas, eu quero te desafiar a você abrir mão da sua reputação secular e dizer assim: agora eu quero abrir a Bíblia, ler um versículo e orar por esse alimento. Quem pode dizer amém? Na sua empresa, você que é o... Quem que é empresário? Deixa eu ver. Você que é o chefão, o poderoso chefão. Você que é chefe de seção. Você que é supervisor. O CEO. Eu quero te desafiar, a próxima vez, você descer do seu pedestal moral e criar uma reputação diante do Senhor, abrir a sua Bíblia no seu ambiente, para mostrar a todos o Deus que você serve. Você sabe o que é isso? Isso é correr na frente da multidão. Correr na frente da multidão. Só é encontrado por Jesus aquele que está disposto a perder a sua reputação secular. E Jesus é o nosso exemplo máximo. Filipenses capítulo 2, verso 5. Olha como é que ele diz: tende em vós o mesmo sentimento. Eu adoro isso. Porque ele não está falando, pastor Daniel, da mesma atitude. Ele não está falando da mesma ação. Ele está falando para você ter em você o mesmo sentimento que houve em Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele era o maioral, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Irmão, você quer ser achado por Jesus? Quem quer? Prepare-se para se esvaziar de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Senhor, a
aquele que está sentado no alto e santo lugar, aquele que criou todas as coisas pela força da sua voz, aquele que detém todo o poder e soberania sobre as coisas, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Você sabe qual que é o valor da sua reputação secular? Você sabe qual que é o valor da sua reputação secular? Você sabe qual que é o valor da sua reputação secular? Por isso eu quero te incentivar hoje. E pode ter o valor que for a sua reputação secular, ela não é igual ao que Jesus abriu mão. Eu quero te incentivar hoje a você se esvaziar a si mesmo. Descer do pedestal. Ah, mas eu ando com governadores, irmãos, é muito melhor andar com anjos. Ah, mas eu ouço a cultura dos sábios, eu sigo os filósofos, irmãos, é muito melhor ouvir o Espírito Santo. Esvazie-se de si mesmo. Não foi tão simples para Zaqueu só correr na frente e subir na árvore. Havia uma barreira gigantesca, moral, cultural e social. Irmãos, muitas pessoas jamais chegam a Jesus, porque não conseguem passar essa barreira. Lição número 2. Para ser achado, preciso estar pronto a perder os tesouros desse tempo. Lucas capítulo 19, verso 8. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A gente não está entendendo a percepção do que está acontecendo aqui, mas vocês estão vendo, testemunhando a falência de um homem rico. Primeiro, eu vou dar aos pobres a metade, então da riqueza dele, sabe? Ele ia dar aos pobres a metade do que ele tem. Ele já perdeu quantos por cento, gente? Então já não conta 50%. O rancho na beira do rio, a casa, a mobília, o quadro de não sei o quê, ele já perdeu. Os outros 50%, aí você pensa assim, nossa, ainda vai ficar bem, porque como ele era rico, ele ficou com 50%. Não. Aí, gente, é onde eu falo que ele deu uma exageradinha, pastor Daniel. Aí ele deu uma exageradinha. A lei mosaica determinava, existe muita contradição sobre qual das leis ele se incluiria. Se ele deveria restituir o valor defraudado mais 1/4, ou se ele deveria restituir o valor defraudado mais 1/5. Porque a lei mosaica falava que quando você confessava por conta própria, era 1/5. E quando você não assaltava a mão armada, nem fazia mal físico, era 1/4. Você sabe qual dessas duas leis ele escolheu? Pai, deu uma doidura no homem. Sabe, escapou a quarta, a quinta, a sexta, e deu uma loucura nele. Ele falou assim, ó, se eu defraudei alguém, eu vou devolver o dinheiro que eu defraudei, que eu roubei, e vou fazer o quê? Posso fazer uma conjectura aqui? Não está na Bíblia. Gente, se brincar no final, ele ficou devendo. Porque como publicano, ele já defraudaria. Irmão, como chefe dos publicanos, ele não só defraudou, mas ele também era responsável pelo que os outros defraudavam. Gente, o homem quebrou. Zaqueu decidiu abrir mão daquilo que ele tinha de mais precioso naquele tempo, que era a sua fortuna. Talvez ele tenha considerado que ela, a fortuna, o afastava da possibilidade de ser encontrado por Jesus. E sem titubear, se livrou dela completamente. Vrau!
Ah, pastor, mas ninguém sabe se ele fez, ele só falou. Irmão, Jesus testificou o que ele disse. Em Zaqueu, realmente, eu não acredito muito não. Mas em Jesus eu acredito. Se Jesus testificou é porque ele fez mesmo. Fez bem diferente do que, por exemplo, o jovem rico, dias antes. O jovem rico, Jesus disse, vai, vende as suas propriedades, dá aos pobres, depois vem e siga-me. E o jovem rico saiu como? Porque ele não conseguiu abrir mão do tesouro que ele tinha. O jovem rico chegou diante de Jesus perdido e saiu diante de Jesus perdido. Zaqueu chegou diante de Jesus perdido e saiu de diante de Jesus achado. E você sabe por quê? Você sabe qual que é a diferença dos dois? É porque Zaqueu teve a coragem de abrir mão dos seus tesouros. Jesus disse, Lucas 12, 34, não precisam abrir, porque onde está o vosso tesouro? O que mais, gente? Aí estará também o vosso coração. Ninguém jamais poderá ser achado por Jesus com o coração ocupado pelos seus próprios tesouros. Irmãos, o nosso coração é pequeno demais e Jesus é grande demais. Não caberão ambos no mesmo espaço. Só há uma maneira de ser achado por Jesus. Você precisa se livrar dos seus antigos tesouros. Ai, 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 pastor Daniel. Eu achei que ia ficar mais fácil do que a reputação. Temos pessoas que, assim como Zaqueu, ouvem rumores sobre Jesus, mas jamais estarão diante dele. Por quê? Porque não conseguem abandonar a paixão pelo futebol. Onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tem gente que deu graças a Deus, pastor Leão, porque não tem dinheiro nenhum. Tipo eu, assim. Graças a Deus, isso eu não tenho problema. Mas tesouro não é só dinheiro. Tesouro é onde está o seu coração. Tem gente que jamais vai ser achado por Jesus, porque não consegue abrir mão. Tem gente que vai se chegar diante de Jesus como jovem rico e vai sair perdido, porque não consegue abrir mão. Tem gente que não consegue abrir mão do futebol. Quem aqui gosta de futebol? Que time que você torce? Qual? Herege. Tem gente que jamais vai conseguir ser achado por Jesus, porque não consegue abandonar o lazer. Tem gente que jamais vai ser encontrado por Jesus, porque não abrem mão, por exemplo, da bebida. Né, pastor Elton? Gente, não estou falando que ele bebe não, viu? Vai ter gente que jamais vai conseguir ser achado diante de Jesus, porque não abre mão dos amigos. Tem gente que jamais será encontrado diante de Jesus, porque não abre mão do orgulho. Tem gente que jamais será encontrado diante de Jesus, porque não abre mão da sua vida profissional. Vocês querem me dar exemplo aí, gente? Tem gente que jamais será encontrado diante de Jesus, porque não abre mão da sua paixão pelos carros. E pastor Eli, fala para o pastor Daniel, não há mais acusação. Fala para ele, pastor Eli. Fala para ele. O pastor Eli era apaixonado por avião em miniatura. Tem gente que abandona o seguir a Jesus para manter, preservar os tesouros, aquilo que ele mais gosta. Irmão, onde está o teu tesouro? O que tem te impedido de afastar da presença de Deus? Pastor, gostar de futebol é errado? Se for igual a Edinho, é, mas se for igual aos outros, não. Não é errado, irmão. Ter dinheiro é errado? Não é errado. Ter carro é errado? Não é errado. Ter rancho é errado? Não é errado. Política
Não é errado. O que é errado é você colocar o seu coração nessas coisas e esse coração nessas coisas impedir que você seja achado por Jesus. Isso é errado. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? O jovem rico não conseguiu deixar. Zaqueu conseguiu. O jovem rico permaneceu perdido. Zaqueu foi achado. Comparando o estado final de ambos, você se considera qual deles hoje? Considerando o jovem rico e considerando Zaqueu, você é aquele que se agarra aos seus tesouros com todas as forças? Ou você é aquele que abre mão para ser achado por Jesus? Qual deles você se identifica? E agora eu vou ler um versículo muito pesado, mas eu só vou ler porque foi Jesus que disse. Então aí eu posso ler. Mateus capítulo 10, está na tela. Diz assim: quem ama seu pai ou a sua mãe? Quem é que ama o papai e a mamãe? É errado amar o papai e a mamãe? Quem ama seu pai ou sua mãe, Jesus dizendo, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha, quem é que ama? Quem é que ama o filho ou a filha? É errado amar o filho e a filha? Quem ama seu filho ou sua filha, mais do que ama a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perde-a. Quem toda vida perde a vida por minha causa, acha-la. Irmãos, para você ser achado por Jesus, você precisa estar livre dos seus tesouros. Abandone-os. Abandone-os. Irmãos, abandone-os. Quem quiser achar a sua vida, vai perder. Mas quem quiser perder a sua vida por causa de Cristo, vai achar. Posso ouvir um amém? Hoje está difícil, gente. Me ajuda aí, gente. Terceiro e último. Para ser achado por Jesus, eu preciso estar pronto a entregar sem que isso seja exigido. Lucas capítulo 19, verso 6. Zaqueu desceu a toda pressa e recebeu a Jesus com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Irmãos, onde no versículo está o pedido de Jesus para que Zaqueu agisse assim? Procurem, por favor. Onde no versículo está a frase que Jesus disse para o jovem rico? Vai, vende, dá e depois segue-me. Onde tem a instrução de Jesus para Zaqueu? Acha para mim, se você achar, eu vou garantir uma passagem para o céu para você, na Starlink do Elon Musk. Tem aí, gente? Tem aí falando que Jesus deu uma olhada para ele assim, hora que desafiaram ele. Você come como pecador. Jesus deu uma olhada para ele assim, tipo aquela olhada, age aí. Tem alguma menção de que Jesus espera algum tipo de interação de Zaqueu? Não tem nada. Tem nada.
A Bíblia só fala, entre mentes, resolvo. Ei, gente, essa palavra é poderosa demais. Essa palavra é poderosa demais. Porque ele não diz assim, respondo, atendo. Ele diz assim, resolvo. Zaqueu se sentiu desafiado pela situação. As pessoas estavam dizendo que Jesus havia se hospedado com um homem pecador. Ele se sentiu aviltado, atacado, fizeram bullying com ele. Essa situação promoveu o desejo de Zaqueu de mudar e ser achado. Só que nós precisamos compreender corretamente a profundidade desse desafio. Quantas vezes na vida de Zaqueu você acha que ele já havia sido chamado de pecador, ladrão? Gente, quantas vezes Zaqueu já havia sido chamado assim? Quantas vezes fizeram bullying com Zaqueu? Antes desse momento. Gente, você sabe por que a Bíblia fala muitas vezes da língua? Porque na cultura da época, a direção era especificamente para o judeu. Porque o judeu, quando ele tem que falar, ele fala mesmo. Ele não tem reserva, não. Por isso que Tiago fala do poder da língua. Gente, se Zaqueu saísse na rua num dia de terça-feira para passear e respirar um ar, e ele passasse perto de um judeu, você sabe o que aconteceria com ele? Quem é que já viu um vídeo de um rapaz pregando numa praça em Jerusalém e passa uma fila de judeus perto dele? Quem já viu? O rapaz está pregando o evangelho, falando de Jesus. Passa uma fila de judeus, isso é recente, isso não tem nem 2 anos, talvez menos do que isso. Devia ser uns 5 ou 6. Todos eles, o rapaz falando de Jesus na praça, todos eles passam e gospem no pé do pregador. Inclusive a criança, de mais ou menos uns 8 anos, que estava junto deles. Porque eles não guardam não, gente. Você acha que Zaqueu, sendo o maioral dos publicanos, detinha o carinho dos judeus? Não era a primeira vez que ele sofria aquilo. Não era a primeira vez que ele era chamado de pecador. Não era a primeira vez que ele era chamado de ladrão. Não era a primeira vez que ele era confrontado, rejeitado. Não era a primeira vez. A diferença principal dentro desse contexto é que ele nunca havia estado diante de Jesus. Você já viu aquele jogo dos 7 erros? Que botam 2 figuras iguais? Vocês já viram, gente? Que aí você tem que achar as diferenças. Se a gente fosse procurar o jogo dos 7 erros com Zaqueu, entre as vezes que ele foi chamado de pecador e aquele dia, haveria na imagem algo diferente. O que seria? O que seria? Jesus. Naquele dia, Jesus estava com ele. Aquele xingamento, naquele dia, estava diferente. Jesus estava presente. Sendo judeu, é bem provável que ele tenha sentido tristeza, muitas vezes na vida, sobre estar na posição que ele estava. É bem provável que ele tenha ficado triste por ser publicano muitas vezes, por ser chamado de traidor muitas vezes. Mas aquilo nunca havia sido forte o suficiente para que ele espontaneamente renunciasse o pecado. Ele havia passado por aquela situação várias outras vezes, mas nunca havia sido forte o suficiente para que ele renunciasse ao pecado. Naquele dia foi forte o suficiente. Diga para a pessoa que está do seu lado, naquele dia foi forte. Zaqueu estava diante de uma nova realidade. Zaqueu estava diante de uma nova realidade. Ele não estava diante de apenas um homem. Zaqueu estava diante de uma nova perspectiva que o empurrou para buscar viver uma nova vida.
Quantos de nós não entendemos isso? Irmãos, não se trata apenas de deixar de fazer algo, não se trata apenas de abandonar o pecado, não se trata apenas de arrependimento, trata de possibilidade de viver uma nova realidade. Não é apenas deixar de fazer, não é apenas abandonar o pecado, é viver o novo. Tem gente que trava toda a perspectiva diante de Jesus. Eu preciso parar de fazer isso. Eu preciso parar de... O que Zaqueu viu aquele dia não foi uma força para ele parar. O que ele sentiu naquele dia foi o desejo de viver uma nova realidade. Um novo Zaqueu. Irmãos, Jesus está aqui hoje. Irmãos, e talvez Jesus não esteja te pedindo para fazer nada. Talvez você está aí no seu lugar e Jesus não está te falando para você fazer nada. Mas a presença dele pode estar te pressionando a uma nova perspectiva. Uma mudança profunda de quem você é e daquilo que você faz. Não espere um pedido. Resolva. Irmão, Jesus está aqui. Pastor, eu estou esperando uma voz vir do céu pedindo para eu fazer. Irmãos, hoje não. Hoje não. A presença do Senhor está aqui. Resolva. Diga com autoridade e propriedade que Zaqueu se levantou naquele dia. Eu resolvo. Jesus talvez não esteja te pedindo para fazer nada. Mas a presença dele pode estar te pressionando a uma nova perspectiva. Uma mudança profunda de quem você é e do que você faz. Não espere mais. Irmãos, não espere mais. Eu terminaria essa terceira fase da minha pregação citando vários exemplos de situações que precisariam ser abandonadas espontaneamente. Eu faria isso para te ajudar no processo de identificação, mas nesse tópico específico eu não vou fazer. Você já sabe o que precisa ser deixado. Irmão, você já sabe o que precisa ser deixado. Apenas resolva. Apenas resolva. Chega de brincar de esconde-esconde com o Senhor. Chega de perder tantas oportunidades. Chega de ficar indo e voltando e saindo frustrado, sem que nada mude. Chega. Hoje é tempo de resolução. Hoje é tempo de compromisso. Hoje é tempo de posicionamento. Hoje é dia de dizer ao Senhor, Senhor, eu resolvo. Me alegra muito o fato de Zaqueu não ter dito isso às pessoas que estavam xingando ele. A Bíblia fala que Zaqueu disse ao Senhor. Irmãos, o Senhor não pediu nada para ele. E o Senhor não está aqui pedindo nada para você. Mas eu quero te incentivar nessa manhã, você chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu resolvo. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.